Oi pessoal, esse é o Kitnet HQ. Você tem que falar, eu sou o Liber. Eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. E esse é o Kitnet HQ. Você já tinha falado isso. Olha lá o que a gente vai apresentar hoje, hein? Os morcegos cérebro de Vênus. E outras histórias. Olha os nomes, olha os nomes. Olha lá. Editora Mino. E depois da Editora Mino nós temos Olha os nomes, os nomes dos camaradinhos lá. Grande elenco. Grande elenco. Então, eu vou explicar o que é isso aqui. Parece que isso aqui são histórias antigas, bem antigas, supostamente desde 1939 até o Wertham em 55. Mas na real, quando você abre aqui o sumário, tem uma história de 39, que é a história do Charles Stern, e todas as outras ou são tema de 1940 também, as outras são entre 50 e 54. E eu particularmente achei do caralho, achei muito engraçado, muito divertido, e tem uma questão que eu acho fundamental, assim, enquanto historiador e tal, que é a projeção do futuro, né? Porque uma coisa que foi dita pela Mino, e eu acho que é verdadeira, assim, é que tá tendo feito muita recompilação de histórias de terror. A Creepy, a Eerie, mas todo mundo tá esquecendo as histórias de ficção científica. Então a editora Mino falou, olha, vamos pegar então a galera da ficção científica e vamos compilar tudo em um livro só, as histórias que a gente acha mais bacana. E daí eu acho bem interessante ver como que era a ficção científica dos anos 50. O que a pessoa, no pós-guerra, imaginava sobre o que deveria ser o futuro. Eu achei sensacional por causa disso, mas temos alguns problemas. Quer começar? Porque eu concordo com boa parte do que o Liber falar. Não, mas o que aconteceu? Tem três textos aqui que abrem o livro. Uhum. Um é do Cláudio Carlos Junqueira, que foi o co-editor, que ele teve a ideia do projeto, ele capturou as imagens, ele passou por um processo de ele deixou tudo preto e branco, né? Porque era colorido antes. O Lauro Larsen, que é o editor do projeto, e tem um texto de introdução que situa a gente a respeito desses aspectos, que é do Ciro Marcondes. Os três textos aí, o que eu estava olhando? Primeiro, os três textos eles começam na primeira pessoa. Os três textos colocam uma posição pessoal, assim. Então você tem um colecionador, você tem um editor e você tem vou chamar o Ciro de teórico, né? Certo. Estudioso, uma pessoa que... E daí você tem esses livros, só que o que começou a pegar... Eu vi esse livro, cara, eu peguei ele da estante, da prateleira, e eu pensei, porra, porque é um tesão, né? Capa bonita, tem esses nomes aqui. Mas daí, cara, na hora eu não comprei. Daí você deixou aqui pra mim, né? Eu pensei, vou dar uma olhada no esquema. A primeira coisa sim, eram histórias em quadrinhos feitas nos anos 40, maior parte, 40 e 50, né? Não, tem duas só da década de 30 e 40, o resto da década de 50. Mas assim, tipo, tem... Aí o que você tem? O que era? Eram gibis de 10 centavos, isso, colorido, que eram feitos aos milhares porque eles vendiam aos milhões. Isso. Então, tipo assim, esses caras que estavam aqui, que tem os nomes aqui, eles mesmos explicam isso, são todas as histórias que são livres, né? De direito autoral, royalty free. Então eles pegaram, ele cita aqui os nomes dos sites, eles fizeram uma seleção dessas histórias, pegaram essas histórias, trataram e publicaram. Ok, a partir do momento que você faz isso e você tira as cores, você já está alterando o material. Lógico. É a primeira coisa. Lógico. Claro, a gente tem que ter consciência dessa coisa. Então quando você faz um projeto desses, você tem que pensar, eu estou fazendo um trabalho de história, tipo, eu estou falando sobre aquela época, se eu estiver falando sobre aquela época, meu raciocínio é que você precisa de mais textos, precisa contextualizar melhor, precisa contextualizar que esses caras aqui, eles estavam literalmente produzindo uma história atrás da outra para ganhar os centavos e pagar o aluguel. Então nenhum deles sentava na frente da prancheta e... Hoje eu vou debater um tema profundo sobre a guerra nuclear. Não, eu posso... Não, primeiro por que é ficção científica? Porque é muito mais fácil você inventar qualquer coisa em cima do que você viu na TV ontem à noite e desenhar agora correndo, do que você ir fazer pesquisa, elaborar e tal. Os textos todos, pro olhar do leitor de hoje, eu posso estar enganado, mas são simplórios. E talvez pro leitor da época
também fossem simplórios. São coisas assim, o tema de todas as histórias, o camarada falou aqui da guerra nuclear e tal, o que eu vi, tinha em uma ou outra que eles falavam alguma coisa por cima do holocausto atômico, mas a maior parte era o medo do invasor. Isso, o invasor, isso, o cara isso que aí. vem de fora, ele sempre vai ser uma ameaça. Esse é um raciocínio que estava em todas. E Então, isso eu achei do caralho. E tem, pra daí entender o eles fenômeno do momento. chamam de ficção científica, mas se você for parar pra pensar, tem mais misticismo aqui. Aham. Tem pessoas que falam literalmente: o estudo científico é ruim, o homem tem que parar de procurar isso, porque senão as consequências vão ser ruins. Não, mas assim, não tem. Não tinha por que ter, porque não era o propósito. O propósito era um entretenimento fácil e muito barato. E daí que entra pra mim, cara. Naquela época era fácil, muito barato. Esse exemplar aqui, se eu não me engano, pelo Universo HQ que eu dei uma olhada lá, o preço original é R$80. Isso. 80 reais. Tipo, aí se você for no site lá que planeja um monopólio da Terra e acabar com todas as outras livrarias e tal, Sim. você acha com aquele desconto, que eu já começo a pensar se os descontos, sabe assim, aquela coisa da meia entrada? Sim. Que, vamos ter a meia entrada, vamos fazer desconto. O que significa a meia entrada? Significa que a meia entrada é a entrada total e o preço efetivo da coisa é o dobro. Então o que você vai? Você vai pensar que está pagando mais barato, você está pagando o preço que deveria ser, E os outros pagam mais caro porque sim. E daí a gente diz que... esse raciocínio, mas tudo bem. Cara, eu também... Mas que tem um raciocínio de monopólio... Mas isso que eu fico pensando, assim, isso aí é uma coisa pra gente falar em outros momentos. Mas existe um investimento ali, uma compra, um negócio que se você começa a olhar bem... Tem coisas estranhas aí, meu jovem. Não é lelele, sou consumidor, então qualquer coisa... Cara... Não só nessa área, né? Mas não assim, é que a gente tá falando sobre isso, mas Sim. tem várias coisas muito esquisitas acontecendo em vários setores da... Não, que é o... que é o monopólio. O pessoal vê... Mas assim, falando especificamente desse caso. Então eu não sei. Porque eu acho que é estranho você pegar um material que é gratuito na internet, tirar a cor dele, colocar ele... Claro, tem todo um trabalho aqui envolvido. Mas assim, e daí colocar ele com capa dura... É para um público específico, é para público barrigudo, e eu chuto mais, Rodrigo. Eu acho que tirando você, e eu, porque tipo, esse lance histórico, é legal de saber e tal, mas, velho, tá descaracterizado aqui. Você acha que tá descaracterizado? Eu acho que tá descaracterizado porque as histórias, eu acho que precisava de mais contexto, eu acho que aí que tá, se é voltado para resgatar esse aspecto histórico, é uma coisa, mas isso aqui eu acho que não tem um contexto aqui na frente que é para satisfazer, mas o essencial aqui, o que predomina são as histórias. E essas histórias lidas hoje nessas condições... Mas eu consigo enxergar o mito do invasor ali, mostra lá, né? Olha isso aqui, cara, Mas eu consigo entender o mito do invasor, eu consigo pensar em escrever um artigo sobre isso, por exemplo. Não que eu vou fazê-lo. Vou fazer sobre a vida chinesa, sobre isso não. Mas aí que tá, é que a gente tá vendo isso aí da perspectiva do nosso ofício, né, de pesquisa. Pois é. E se a gente for olhar da perspectiva... Isso que eu falo, aí que tá, eu não tenho informação, não tô falando que não... Mas assim, eu não sei o que leva uma pessoa... o que eu vou falar agora é meio foda, assim, mas eu não sei o que leva uma pessoa a gastar R$80 em histórias simplórias, entende? Que tipo assim, já são batidas, não dá nem pra dizer que é nostalgia, porque, cara, são 60, 70 anos atrás, não tem nada. Eu acho que o tipo do produto é um produto que vai na onda do mercado geek de hoje, que é aquela coisa, é bonito, é a estátua na estante, que custa até R$400, assim. Mas, por exemplo, a estátua na estante da Mulher Maravilha Gal Gadot, eu consigo enxergar mais sentido nela do que você... mas daí, cara... Saca? Mesmo um troço assim, meio de consumo, assim, meio... Porque a gente vai dizer o quê? Mas a história é boa. Velho, de boas, cara. Se você tá acostumado com as séries de hoje, se você reclama do roteiro de Game of Thrones, reclama do roteiro de Mr. Robot, acha que o filme da Mulher... Se você acha o filme da Mulher Maravilha ruim, cara, passe longe disso aqui. Porque isso daqui, cara, perto dessas coisas... Não, é que é muito simplório. Muito mais simplório. Mas não tem... É que eu enxergo isso, eu gostei, eu achei bem legal, me diverti lendo. Sim. Mas obviamente, eu sou historiador. Sim. Então eu consigo enxergar algumas coisas ali que talvez um cara formado, não sei, na engenharia, na medicina, que são outras profissões, talvez não enxergue. Sim. Então eu curto
curti bastante. Mas eu entendo o seu ponto de vista e faz não, pois é, todo não, sentido. e não tô dizendo assim, tipo, você não vai curtir, não vai. Porque eu não sei, cara, não sei o que passa pela cabeça de cada um. Mas eu já acho que eu peguei isso daqui e eu pensei em comprar. Aí eu li aqui agora. Tem umas histórias que são constrangedoras. Então, mas eu me divirto com isso. Sim, esse que é o ponto. Mas esse que é o ponto. Eu acho que eu entendo. Mas será que você não. Público. Mas você não vai. Ó, não tem aquelas pessoas que gostam de assistir cinema trash ruim só porque é ruim? Sim, não, eu entendo perfeitamente. É isso. Não, então, não dá pra questionar. Não tô. Então, tá entendendo? Não tô. Aí que tá. É que você hoje tem uma diversidade de públicos. Claro. A gente aqui tá fazendo um problema. Se eu pegar e falar pra você, não é muito legal, é não sei o que, eu não estaria sendo honesto. Exatamente. Comigo mesmo. Cara, não digo assim que. E afinal, não é um programa de consumo, não é pra dizer compra ou não compra, não é pra isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui mas pra assim, lugar. dá pra pensar isso daqui, cara, porque dá pra pensar muito a respeito de mercado. Isso daqui dá pra pensar porque existe uma elitização, existe. É como aquela coisa que a gente falava do blues, né? Que no começo o blues era a música dos negros e ninguém dava bola, e de repente virou aquela coisa elite, assim, não sei. E eu acho que tá acontecendo a mesma coisa com o quadrinho, cara. E uma coisa que me incomoda aqui, por exemplo, que os caras citam, os grandes nomes da ficção científica, Arthur C. Clarke. Velho. Não, cara, não. Comparar isso aqui com Arthur C. Clarke é como você pegar, sei lá, o cara que inventou a história do Superboy. Pensa um Superboy lá, do Superboy com brinquinho. Aí aquele. Não esse ainda era bom demais. Pensa uma outra coisa, pensa a história, sei lá, cara. O Krypto, o Supercão. Pensa o Vingadores da Costa Oeste. Ok. Pega a fase do Vingadores da Costa Oeste, qualquer fase, não o ápice, como se os Vingadores tivessem sentido ápice. Mas o que eu tô falando é isso, pega uma revista, um gibi qualquer dos anos 80, qualquer coisa que tenha sido publicada ou dos anos 80, 90, feito pelo... Faça uma reedição e diga, porque naquela época Alan Moore e seu Watchmen revolucionaram, e você tem... E daí você pega aquele Vingadores da Costa Oeste e você diz, não... Era naquela época. É a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa com o Arthur C. Clarke, é a ficção... só porque eles estavam no mesmo... Você tá entendendo o que eu quero dizer? Não, lógico. Então, tipo assim... Isso aqui é pra quem gosta de coisa trash. Eu acho assim, eu acho que é válido, acho que vai ter gente que vai curtir. Eu acho que é pra um público específico, acho que é pra um público com poder aquisitivo que pode gastar R$80 com isso. Eu acho que vai ter muita gente que vai comprar isso daqui e nem vai ler. Provavelmente vai colocar só na prateleira porque é bonito. Mas aí tem uma questão do que o Chartier fala, né? Da Bibliothèque Blé, naquele livro História Cultural. E daí? Também, se o cara compra o livro, aquelas coleções de lombada que hoje em dia estão na moda, se o cara compra só pra ter a lombada, tudo bem também. Ele pode comprar uma estátua, ele pode comprar um vaso de flor, ele pode comprar uma coleção de livros, ou um livro pra botar na estante. Mas é uma outra função, daí não é a função de leitura. Ele tá na função de objeto de decoração. Não, e eu acho interessante. Desde que a pessoa saiba disso, que a gente tá falando em comum, a gente não tá falando aqui de literatura, de arte, coisa assim. O que a gente tá falando aqui é de consumo, né? Consumo. São, claro, existem consumos diferentes, mas acho que o que a gente tá tendo, acho que é isso que a gente tá falando dessas variações. Você tá tendo cada vez mais voltado para projetos de consumo e as pessoas, elas não questionam. Tipo, eu acho que é isso que a gente tinha que fazer, pelo menos. Questionar o que a gente tá consumindo. Tem que ver. Né? Pelo menos questionar. Mesmo porque senão vai implodir o processo, né? O processo implode. Porque junto com esse aqui saem várias coisas muito legais. Sim, mas... Só que daí o consumidor, né? Vamos colocar o consumidor. Compra esse aqui, daí ele se decepciona. Ok. Aí ele compra outro, se decepciona. No terceiro ele não vai mais comprar. E isso você faz um... Pois é. E daí implode. E aqui, por exemplo, você tem os nomes, aí tem a fichinha deles, tem um comentáriozinho. Mas você tem, por exemplo, Alex Toth. Tem uma história. Cara fudido. Wally Wood, cara fudido. O Wally Wood tem vários. Aí a minha pergunta que eu faço é, esses caras, Wally Wood, Alex Toth, se estivessem aqui, se tivessem palavra, eles iam falar, olha, eu quero ser lembrado por essa história? Não, então é isso que eu acho foda. Aí o que você tem? Você tem um nome aqui que começa a funcionar como grife, é agregador de valor pro livro. Sim. Mas eu acho que a gente precisa começar a questionar umas coisas aí, tipo, o que a gente tá consumindo? Por que a gente tá consumindo? É legal. Tá, mas exatamente o quê? Não, eu acho que se o cara souber o que ele vai comprar, não tem um problema. Cara, até a questão do... Eles falam assim, não, porque a ficção científica, questionamento... Não, aí não tem questionamento nenhum. Cara, é feito com uma simplicidade
simplicidade, é tão simplório. Os caras. Mas não, eu acho os divertido. escritores de. Cara, a primeira história aqui que tem dos escritores de ficção científica, a primeira frase é a mais aterrorizante história já contada. A história de um amanhã que nunca se realizou e que ainda se mudou o futuro de cada homem, mulher e criança da Terra. Ah, eu acho divertidíssimo. Não, tá, mas quando você chega no final. Então Joe e Tom retornam à Terra, ao mundo a salvo das criaturas espaciais, derrotados pela maior das armas, a mente do homem. Mas tipo assim, cadê aquela mudança que vocês falaram que ia ter na vida mas das aí você tá crianças? querendo. Mas aí você tá pedindo roteiro em filme pornô, cara. Você matou o que eu disse. É isso, não é pra ter roteiro. A ideia, a pegada aqui é outra, É cara. outra coisa. É outra coisa. Então, se você... é Por isso que acho que é legal desse vídeo, é isso. Você tem que ter noção do que... Se você quer comprar, não tem problema. E eu não posso, eu não tô... Repare, eu não tô atacando isso. Eu não posso atacar e dizer, porque isso daqui é subliteratura. Não é isso, não é esse caminho. Mas tem umas coisas aí que eu acho que são interessantes, né? Essa coisa do material estar disponível, de tirar a cor, de você transformar ele num objeto de luxo. Sim, daí eu concordo com você. Não, e são coisas assim que não é nem. Eu tô dizendo isso, não é demérito. É coisa assim que você para, o mercado. Você começa. Porra, sabe? Você começa a pensar assim, pô, o que estavam fazendo aqui? Qual que é o lance? Mas eu curti, cara. Né? E eu curti. Porque assim, ó, você tem que entender, se você tá pensando em comprar esse negócio, que já tá acabando nosso tempo. Se você vai entender que vai comprar esse negócio, você tem que saber o que ele é. São histórias simplórias dos anos 50. É isso, são histórias simplórias, supostamente de ficção científica dos anos 50. Se você gosta disso, vai fundo. Se você não gosta, passe longe. E repare que com essa descrição que você acabou de dar, é muito possível que você se surpreenda com o livro. Minha recomendação é, pare na livraria, pegue dá uma olhada e dê uma lida numa ou 2 histórias. Coisa que você não consegue fazer pela internet. Pois é. Mas você pode fazer na livraria. Vai na livraria, folheia, dá uma olhada em 2 histórias assim, sinta o livro, sinta o peso, cheire ele. E vê se isso é afim. Pra quem pode, Daí, né? Porque tem pessoas que também não têm acesso. Não tem a livraria. Eu recomendo sempre a livraria. E acho que esse foi o vídeo que a gente menos ajudou, porque o cara que assistiu, se não pegar o livro, não vai conseguir formar uma opinião. Eu não tô dizendo que é ruim, mas também não vou dizer que é bom. Isso. Então levanta o livro aí e chega, porque já falando demais. Até mais, pessoal. Valeu.